Hoje você vai criar o seu primeiro CRUD completo com JavaScript moderno, usando apenas o que os navegadores já oferecem. Nada de frameworks, nada de bibliotecas prontas, só JavaScript puro. Você vai aprender a criar um CRUD com JavaScript do zero, completo, passo a passo, mesmo que você ainda esteja iniciando na programação. Nós vamos ver todas as ferramentas que você vai precisar para criar esse projeto. Se você é iniciante, vai ter tudo do zero, detalhadamente. Meu nome é Alexandre Leutz, esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos. E CRUD é um acrônimo, é uma sigla para Create, Read, Update e Delete, que em português significa criar, ler, atualizar e deletar. Esses são os 4 pilares básicos de qualquer aplicação que lida com um banco de dados, ou seja, um sistema de cadastro de usuários, cadastro de produtos, tarefas ou qualquer outro tipo de informação. Para você ter uma ideia, Mercado Livre é um CRUD, rede social é um CRUD, tudo basicamente é CRUD. Para começar, você vai precisar de apenas 3 coisas. O Visual Studio Code, que é um editor de código que a gente vai utilizar para escrever o nosso projeto, e as linguagens, o HTML, o CSS e o JavaScript, que vão ser as 3 tecnologias que a gente vai utilizar para criar desde o zero o nosso projeto. E é claro, você vai precisar de vontade de aprender e acompanhar isso aqui até o final, porque nós vamos montar tudo isso junto, passo a passo. Então eu recomendo que você fique até o final para conseguir criar o seu projeto. Se você aprendeu alguma coisa nova até agora no vídeo, deixa o seu like aí para mim saber se você está gostando. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a ferramenta VS Code. Para iniciar, acesse o site oficial. No seu navegador você pode digitar VS Code ou acessar diretamente o link que vai estar na descrição e baixar a versão para o seu sistema operacional. Se você usa Windows, baixe uma versão para Windows. Se estiver usando Mac, escolha a versão para o seu Mac. Se você estiver usando Linux, tem pacotes disponíveis para várias distribuições. Então baixe e instale o programa. No Windows, clique no arquivo .exe baixado e siga os passos da instalação. No Mac, basta arrastar o ícone do VS Code para a pasta aplicativos. No Linux, use os comandos específicos de sua distribuição para instalar e abra o seu VS Code. Agora, após a instalação, abra o seu VS Code e você vai ver a tela inicial do editor. Agora que o VS Code já está instalado, deixa eu te mostrar algumas configurações essenciais para que você possa começar com o pé direito na programação. Primeiro a gente vai mudar o tema, que a gente vai colocar o tema escuro, que eu acho que nenhum programador programa com tema claro. Então, para mudar o tema, clique em Configurações, Temas, Color Themes, e aqui você pode escolher o tema Dark do próprio Visual Studio Code. Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, eu te convido a se inscrever para não perder os conteúdos que eu trago aqui para te ajudar a iniciar na programação. Então clica no botãozinho aí, se inscreve e ativa as notificações. Pronto, todas as ferramentas que a gente precisa para criar o nosso projeto já estão instaladas no nosso computador. Agora a gente vai utilizar as linguagens para criar. Para isso, vamos voltar para a tela do meu computador, onde a gente vai começar a criar o nosso projeto, desde a pastinha até a finalização dele. Primeira coisa que a gente tem que criar aqui na nossa área de trabalho é uma pastinha. Então eu vou vir em novo, pasta, eu vou colocar aqui um nome, Projeto JS. E eu vou clicar nessa pastinha aqui, eu vou vir aqui em abrir com Code, para abrir com o Visual Studio Code. Ele está abrindo aqui. Para me criar o meu primeiro arquivo, eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou colocar um arquivo que vai chamar index.html. É muito importante que o nome seja index.html, porque o servidor ele vai procurar por este arquivo, né, index.html, para rodar ele no servidor. Outra dica muito importante, ó, se eu der um ponto de exclamação tab, ele vai criar aqui a estrutura do documento que eu preciso para criar o meu projeto CRUD. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu tenho a opção aqui, Open with Live Server, ou abrir como um servidor de reload automático. Se você não tem essa opção aqui, ó, você pode pesquisar por Live Server e instalar essa extensão clicando aqui. Eu também ensino isso lá no meu vídeo de instalação e configuração do VS Code. Ele abriu para mim esta tela aqui, esse navegador aqui, que é o nosso index.html. Tudo que a gente fizer aqui vai aparecer automaticamente dentro do nosso site. Então, só para exemplificar aqui, ó, eu vou colocar qualquer coisa aqui e vou salvar.
ele já apareceu aqui sem eu recarregar a página. Então vou remover aqui e vamos começar a criar o nosso projeto. Bom, um CRUD, ele se resume a algumas coisas. O C significa criar, de criar um novo registro. O R significa ler, né, de read do inglês, de ver, de visualizar os registros. O U de update, para atualizar os registros. E o D de deletar, para deletar um registro. Se você quiser saber mais sobre o que é um CRUD, eu vou deixar na descrição um vídeo explicando tudo sobre o que é CRUD, mas nesse vídeo aqui a gente vai criar o nosso primeiro. O C, que é a primeira letrinha do nosso CRUD, é de criar. Então a gente vai estar criando o nosso primeiro registro aqui. Para isso a gente precisa de algumas coisas aqui no HTML. Eu preciso de uma div. E dentro dessa div aqui, eu vou colocar os meus registros. Então, eu vou adicionar um ID aqui para identificar essa div. Essa div aqui eu vou colocar com o ID resultados, que eu vou mostrar os resultados que eu já tenho. E eu vou precisar de um local para mim adicionar esses resultados, né? Adicionar esses registros. Então, eu vou criar um input, que vai ser uma entrada de texto. E essa entrada de texto eu também tenho que identificar. Então eu vou criar aqui um outro ID e eu vou colocar aqui como entrada. Fazendo isso, eu tenho que também ter um botão para me realizar a ação de clique, ou dizer que os meus dados já estão finalizados e eu quero salvar. Então eu vou criar aqui um botão. Esse botão aqui eu vou escrever salvar. Por enquanto, a gente não vai adicionar nenhum identificador nele aqui. Mas, vamos adicionar um textinho aqui. Eu vou botar um parágrafo aqui e vou botar um textinho aqui, ó. Adicione sua tarefa. E aqui a gente vai adicionar uma nova tarefa, alguma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Eu vou adicionar essa tagzinha aqui, ó, que é um BR, para ele quebrar os resultados. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou colocar um outro identificador, um parágrafozinho para dizer aqui que essas são as tarefas que a gente já criou. E eu vou dizer que é tarefas a fazer. Se a gente for lá no navegador, a gente já tem isso daqui criado. Então adicione a sua tarefa, o nosso input, o nosso botãozinho, salvar, e aqui ó, tarefas a fazer. Não tem nenhuma tarefa criada aqui, então a gente vai começar a criar a nossa primeira tarefa. Essa vai ser a parte mais interessante aqui, que é onde a gente vai começar a mexer com JavaScript. Para isso eu abri uma tag de script aqui mesmo, onde eu vou escrever o meu script dentro da minha página HTML. Para mim adicionar a minha primeira tarefa, o que eu preciso fazer? Preciso pegar o valor que está escrito dentro do input, que o usuário colocou aqui dentro, e saber quando ele clicou. Bom, a gente tem como fazer isso. Vamos começar criando uma função. Essa função aqui vai se chamar salvar dados. Por quê? Porque ela vai salvar os dados que o usuário acabou de escrever. Agora, eu preciso chamar essa função. Eu preciso saber quando esse botão aqui foi clicado e fazer esse botão chamar essa função. Então eu vou copiar o nome dessa função aqui e a gente tem um manipulador de eventos que chama onClick. O que ele faz? Ele verifica quando o elemento foi clicado, no caso o nosso botão, e chama uma função que vai estar dentro dessas aspas aqui. A gente vai chamar o que? A nossa função salvar dados. Para a gente ver isso funcionando, eu vou colocar um console.log aqui e dizer que funcionou. Funcionou. Se eu executar isso aqui, ele vai mostrar aqui na minha abinha de console. Para você abrir essa abinha, é só você vir em inspecionar ou também clicar no botão F12. Se não aparecer o console aqui, é só você procurar ele aqui em cima. Tem Elements, a gente quer o console. Então o nosso console já está aberto aqui e eu vou apertar no botão. Lembrando, aqui ó, o nosso botão vai chamar a nossa função salvar. A nossa função salvar vai dizer no console que funcionou. Então dá para ver aqui que ele colocou, né? Deu um log em funcionou, que é o que a gente tinha dentro da nossa função. Agora que a nossa função já está funcionando, a gente precisa pegar o dado que está aqui dentro, que o usuário vai digitar. Então, quando eu vier aqui e colocar, por exemplo, fazer café, ele tem que
pegar esse valor escrito quando eu clicar aqui. Para a gente conseguir pegar o valor escrito, é importante a gente entender uma coisa. Primeiro, né, eu tenho que criar uma variável aqui e dar um nome para ela. Eu vou dar um nome para ela do mesmo valor do input, que é a entrada, ou a entrada dos dados que a gente está recebendo. Aqui, eu vou atribuir o valor para essa variável sendo o valor do input. Para a gente pegar o valor do input, a gente tem que fazer o quê? Acessar primeiro o nosso documento HTML. Então, eu vou entrar em Document, vou usar o ponto para me conseguir utilizar outro atributo, que vai ser o Get Elementors by ID, este daqui. E aqui, simples, eu tenho que passar o ID. O que essa função do JavaScript aqui ela está fazendo? Pegando o elemento pelo ID. Qual que é o ID que a gente quer? Entrada. E aqui dentro desses parênteses eu tenho que passar o ID, que é este daqui. Eu vou colocar ele dentro de aspas, porque ele tem que ser colocado dentro de aspas, porque ele é uma string. Eu vou substituir aqui, ó, entrada, eu vou substituir o funcionou. Então a gente vai ver o que acontece quando a gente imprime isto daqui. Vamos voltar lá no nosso site. Vou escrever alguma coisa aqui e vou clicar em salvar. Tá vendo aqui que ele imprimiu o input? Então ele imprimiu exatamente o que está escrito lá no HTML. Para a gente pegar este valor aqui, a gente tem que passar um ponto value. Então ponto value. Se a gente fizer isso aqui de novo e escrever aqui e salvar, ele vai passar o valor que a gente escreveu. Isso acontece porque esse atributo aqui, ó, value, é o mesmo que a gente consegue utilizar aqui no HTML. Então, o value recebe teste. Esse valor vai estar presetado aqui, ó, teste. Então, se eu clicar, ele vai estar lá. Esse é o mesmo value que a gente está ali. Para a gente continuar o nosso C, o nosso CRUD, né? CRUD, a gente precisa continuar criando um registro. Então, a gente precisa salvar essa entrada em algum lugar. Para isso, eu vou criar uma variável aqui em cima. Ela vai chamar lista de tarefas. Ela vai ser um array. E este array aqui, ele vai receber esses dados aqui, para a gente conseguir fazer o nosso C de criar um novo registro. Para a gente colocar um dado dentro de um array, a gente usa um método chamado push, que seria este daqui. Eu vou pegar o nome da variável do nosso array, vou colocar ela aqui, e vou dar um ponto push. Push vai adicionar um novo index dentro do nosso array. O index que eu quero é a nossa entrada. Então, se a gente der um console.log agora aqui dentro, vamos fazer o seguinte, eu vou botar dois console.log, um aqui fora e um aqui dentro, para mostrar a diferença. Esse aqui vai mostrar o array vazio quando o programa ser executado, quando a gente abrir o site, e quando a gente chamar a função, esse aqui vai mostrar com um dado já dentro. No caso, vai ser o valor da entrada aqui, ó, value test. Voltando aqui, ó, a gente executou o site, então, array vazio. Quando a gente clica em salvar, array test. Então, a primeira coisa do nosso CRUD a gente já finalizou. A gente fez o C de create, de criar um novo registro. A gente já está salvando esse registro. Agora, a gente quer mostrar esse registro. Então, eu vou remover esses consoles.log aqui e a gente vai partir para a nossa próxima função. Vai ser uma função chamada mostrar. Essa função vai ser responsável por pegar os dados que estão dentro da lista de tarefas e mostrar aqui em resultados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui, pegar a lista tarefas, que é o nosso array com todos os dados, e a gente vai percorrer todos os indexes que existem ali. Para fazer isso, existe um método chamado forEach. E ele é utilizado dessa forma. ForEach é uma função e ele recebe uma outra função como parâmetro. Então, eu vou criar aqui uma outra função. É desse jeito que cria. Eu estou criando aqui uma arrow function, né? Utilizando esses dois símbolos, que é o igual e o maior que, e abrindo a função que fecha aqui na linha 29. Mas você pode criar uma função como a gente criou aqui. Mas eu recomendo que você faça aqui, fica mais bonito, e é até a própria forma como a documentação do Mozilla, do JavaScript, recomenda que você faça. Aqui o parâmetro a gente vai passar um específico, eu quero nomear ele. Eu vou chamar ele de elemento.
Esse elemento vai ser basicamente o index que está aqui. No nosso caso, era o valor teste, que era o único index que existia. E a gente vai dar primeiramente aqui ó, um log nele, um console.log para visualizar todos eles. Então, vou pegar elemento e vou colocar aqui no nosso console.log. E eu vou chamar essa função aqui toda vez que eu adicionar um novo elemento. Então, mostrar é a minha função aqui. Ó. Quando eu clico nela, ela mostra aqui. É assim que a gente chama uma função. Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai adicionar o item e chamar a função que mostra. Colocando um novo item aqui, ó, ela está adicionando ali ó, várias vezes a mesma palavra. Então, está dando um console.log várias vezes dentro daquele item ali. Se eu mudar o valor aqui de teste para outra coisa, ele vai adicionar ali também. Então, está aqui o textinho que a gente acabou de escrever. Eu vou limpar aqui todos, eu vou colocar 3 números. Então, 1, vou botar agora o número 2 e o número 3. E vou ver o último log. O último log do nosso element é este daqui, ó, 1, 2, 3, que ele colocou ali, ó, 1, 2 e o 3 que estavam dentro do nosso array, que é este carinha daqui, ó, lista de tarefas. Então ele está percorrendo cada um e colocando ele no log. Mas ainda não é isso que a gente quer mostrar ele no HTML. Para a gente fazer isso, a gente tem que pegar a nossa seção div. E a gente pode copiar este cara daqui, porque é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Fora do for each, eu vou colocar aqui, ó, que vai ser a nossa div. Div onde a gente vai mostrar os itens já salvos. O ID dela é resultado. Então, document.getElementById, resultado. A gente não quer pegar o valor porque div não tem valor. A gente quer pegar literalmente o HTML. Significa que aqui a gente vai precisar montar um HTML para botar lá dentro depois daquela div. Eu vou criar uma outra variável para salvar o HTML que a gente vai criar aqui. Ele vai receber uma string vazia e a gente vai montar ele aqui dentro do nosso for each. A div que eu quero criar, ela é uma lista. Eu posso criar uma lista com um UL. Dentro desse UL, os itens são vários LIs. O que eu vou fazer aqui? Eu tinha esta div aqui, eu vou pegar esse aí de resultado, eu vou transferir para minha UL aqui. Este div aqui, eu vou simplesmente utilizar para botar a minha UL, a minha lista ordenada aqui dentro. Então, o que a gente está pegando agora é o nosso UL. A gente vai adicionar vários desses aqui lá pelo JavaScript. Então, eu vou copiar aquele UL ali para mim poder utilizar lá dentro. Agora, eu vou vir aqui, ó, e aqui dentro do meu for each, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem um HTML que a gente vai colocar dentro do nosso UL com ID resultados. Então, eu vou fazer isto daqui, ó. Eu vou botar HTML, que é me dá a nossa variável. Eu vou incrementar ele com ele mesmo. Então, esse sinalzinho aqui, ó, igual mais, ele vai pegar o valor do HTML e vai colocar mais o valor que eu estou colocando aqui. Então, o valor que eu quero é um LI. E eu quero o valor que está escrito lá dentro. Então, eu vou pegar aqui elemento e eu vou colocar ele aqui dentro. Ele não está funcionando ainda, porque isso aqui é uma string, mas eu vou ensinar um jeito bem legal de você conseguir escrever JavaScript dentro de uma string. Eu coloquei aqui, ó, 2 classes. Esses 2 classes aqui, eles formam um template string. Esse template string, ele permite que a gente escreva isso aqui, ó, $, e abre e fecha colchetes, e escreva um código pequeno em JavaScript aqui. A gente vai colocar a nossa variável aqui. Significa que isso daqui é uma string, isso aqui é JavaScript. Então ele vai adicionar o nosso HTML mais o que está escrito pelo usuário lá em cima. Cada vez que essa função mostrar aqui for chamada, ela deve limpar toda a lista e criar a lista de novo. Para ela fazer isso, eu tenho que pegar a nossa div aqui, que agora é um L, vou até trocar o nome, né? O L. Eu vou passar aqui ao meu UL e eu vou adicionar um HTML nele. Então eu vou utilizar essa função aqui, innerHTML. Eu vou dizer que ela vai receber o que? O HTML que a gente acabou de gerar aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Então agora ele vai adicionar o nosso HTML que a gente gerou dentro da nossa
UL, que é o nosso HTML aqui. Só vamos ajustar aqui, ó, que eu coloquei o item ao contrário. Na verdade é mais igual. Aí sim ele vai fazer a concatenação do HTML que já existe dentro da variável com o que a gente está adicionando aqui. Então, voltando para cá, a gente tem tarefas a fazer. E a gente tem escrito aqui teste. Se eu salvar, ele vai adicionar aqui, ó, teste, a nossa primeira tarefa. Ou, por exemplo, fazer café. Agora a gente tem que fazer café. Depois do teste, a gente tem que fazer café e assim por diante. Se a gente colocar outras coisas aqui, estudar, ele vai continuar adicionando os itens aqui. O que acontece, toda vez que a gente clica no botão, ele refaz a lista totalmente do zero aqui. Então a gente conseguiu fazer o R do nosso CRUD, que seria ler, que são ler os dados. Então a gente está mostrando aqui para o usuário os dados que ele tem para ler. Agora a gente tem que fazer o U de update ou de editar. Para isso, a gente precisa de uma função para fazer isso. Então eu vou criar uma função que vai chamar editar. Essa função vai ser responsável por fazer a edição dos nossos dados. Para fazer isso, eu preciso identificar esses registros que eu coloquei ali. Então, primeiramente, a gente vai transformar esse valor entrada aqui em um objeto. Objeto aqui, eu vou colocar aqui uma outra variável chamada entrada objeto, obj. E ela vai receber um objeto, que é criado com essas chaves aqui. Aqui dentro, eu vou dizer que ela vai receber um ID. Esse ID vai ser um identificador único para a gente conseguir encontrar ela aqui. Para mim fazer isso, eu vou fazer do jeito mais simples que dá. Eu vou salvar esse index aqui, ó. Vou dizer que essa variável aqui chama index. Eu vou dar um index 0 para ela. A cada vez que eu precisar utilizar o ID para criar um novo registro e identificar ele, eu vou dizer que o ID é igual a index. E eu vou colocar aqui o valor da nossa entrada, que vai ser o texto. Então aqui eu vou colocar texto recebe a nossa entrada. Aqui ele vai receber, dentro do objeto, ele não é utilizado igual, né? É utilizado os dois pontos. Então, o nosso objeto tem ID e texto, que é a nossa entrada que está aqui em cima. Depois do objeto criado, eu vou copiar ele aqui e eu vou substituir, porque a gente vai querer adicionar o objeto agora dentro do nosso array. Só que se eu fizer isso, toda vez que eu adicionar um novo elemento, ele vai vir em index e vai colocar 0 para todo mundo, então não vai servir de nada. Então eu vou botar aqui que index vai ser incrementado. Então para fazer isso eu vou colocar index mais. Significa que a nossa variável index, ela vai receber isso aqui, index mais 1. Ele vai receber o resultado dessa expressão aqui. Exatamente o que está escrito nessa linha está escrito nessa aqui. Mas vamos deixar a linha 30 porque ela está mais bonitinha. Fazendo isso, a gente já adicionou um objeto aqui. Vamos ver como é que está ficando esses objetos criados aqui. Eu vou colocar um log aqui para a gente conseguir ver a nossa variável lista de tarefas, que é o nosso array. Fazendo isso e colocando aqui, a gente já tem o ID 0 e teste. Se eu adicionar mais um aqui, ó, ele tem ID 0 e ID 1. Agora tem dois índices. A gente consegue colocar, por exemplo, lá, eu quero o index com ID igual a 1, index com ID igual a 0, para a gente conseguir encontrar, para a gente poder fazer a edição dele. Então a gente não precisa mais desse console.log. A gente vai lá na nossa função de editar e a gente vai pegar o nosso lista de tarefas. Dentro desse lista de tarefas, a gente vai querer encontrar um ID específico. Para a gente passar um ID aqui e chamar a nossa função, a gente tem que colocar um botãozinho aqui, né? Para a gente dizer que este item aqui, a gente vai querer fazer a nossa edição. Para isso, a gente tem que primeiro mudar aqui, porque agora ele está recebendo um objeto e não mais uma string, né? Então, eu vou pegar o texto, que é a nossa variável que contém o texto, que está aqui, né? Eu vou copiar, vou ir lá na função mostrar e eu vou substituir de elemento para elemento.texto. Primeira coisa que vai acontecer, vai sumir aquele object ali e vai voltar a aparecer o texto. E a gente está pegando o objeto que está sendo recebido aqui, pegando o valor do texto dele. E o ID aqui, a gente vai fazer o seguinte, elemento
.id vai ter o ID do elemento que a gente está querendo editar. Então eu vou copiar isso aqui e eu vou colocar aqui. Lembra que a gente falou que a gente pode utilizar o onClick? Então vamos copiar esse onClick daqui e vamos colar ele aqui no nosso LI. Só que a função que eu quero chamar não é mais essa, salvar dados, e sim editar. Então aqui dentro do parâmetros eu vou só colar aqui, porque eu já copiei e vou substituir por ID. Então agora eu estou pegando o elemento .id, que é o ID que a gente adicionou aqui, que é o identificador único daquele registro. E eu estou passando por parâmetro para a função salvar dados, só que não é a função salvar dados que a gente quer, e sim a editar. Então vou copiar e colar aqui. O que a gente está fazendo aqui? Dentro do nosso LI, eu estou adicionando um manipulador de eventos que vai chamar a função editar e vai passar o ID único do elemento. Significa que vai chegar um ID aqui. Então eu vou colocar aqui dentro dos parâmetros o nome desse parâmetro, que vai ser ID. O que está escrito aqui dentro vai cair aqui dentro. Então vamos colocar aqui um console.log para mostrar qual que é o ID que ele está recebendo. Vou colocar aqui dentro do console.log ID e vamos voltar aqui. Eu vou criar um registro, 2 registros, 3 registros. Por enquanto não tem como chamar a função porque não tem botão, mas se eu clicar aqui, ó, ele já chama. Então esse é o primeiro, segundo, terceiro. Para funcionar bonitinho, a gente tem que adicionar um botão. Então vamos vir aqui e copiar o botão que a gente criou aqui. Eu vou colocar ele dentro dessa mesma string aqui do lado do meu texto. Eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. O template string permite que você faça isso. Se fosse uma string normal, não ia dar para quebrar a linha. Então já tem um botão aqui, ó, button, onClick. Vamos tirar isso aqui daqui que a gente já fez e já está funcionando e substituir pela função que tem aqui no nosso. Então a função aqui já vai estar funcionando dentro desse botão aqui. Em vez de salvar, vai ser editar. E eu vou quebrar mais uma linha aqui para ficar mais fácil de visualizar também. Aqui, só dar uma organizadinha, botar isso aqui para baixo e já ficou mais fácil de visualizar aqui. Aqui ficou um editar com um negocinho a mais, eu vou remover e vou voltar aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai colocar teste, que é o que eu escrevi ali, e o botãozinho editar, que é o que a gente escreveu aqui, né? Elemento.texto e o botão editar com a nossa função para chamar a função editar, o nosso onClick para chamar editar e passar o ID do elemento. Então, fazendo isso, eu tenho um botão que passa o ID do elemento. Então, aqui é o 0, se eu adicionar 3, ó, ele vai passar 3 aqui, 2 aqui, 0 aqui. Então, a gente conseguiu já identificar qual que a gente está clicando. Agora a gente precisa pegar o ID e encontrar o objeto para a gente poder fazer a nossa edição. A gente já tem o ID aqui. Vamos pegar então lá a nossa variável que tem todos os nossos dados, né, a nossa lista, e vamos procurar aqui dentro. Para isso a gente vai usar a função find. Para mim conseguir encontrar, eu vou dizer que o nosso objeto, que vai ser os index que estão aqui dentro da minha lista tarefas, eles têm que ser igual a alguma coisa. Então aqui, ó, eu vou receber por parâmetro esse objeto aqui, que é o index que está aqui dentro. E para mim encontrar ele, eu tenho que dizer que o objeto, que é o nosso parâmetro aqui, objeto.id é igual ao ID que a gente recebeu aqui em cima. Se ele for igual, ele vai retornar esse valor aqui. Então vou armazenar isso aqui numa variável resultado. Essa variável eu vou manipular para trocar os dados. Vamos ver se a gente conseguiu encontrar o nosso objeto. Eu coloquei aqui um console.log. Se eu voltar aqui e criar vários, ele vai dizer que eu vou criar um aqui com um nome diferente, né? Alô. E um aqui com os números. Eu vou clicar nesse alô e vamos ver se ele vai encontrar o objeto certo. Ele encontrou aqui index 4, texto alô. Então ele encontrou. Agora a gente pode simplesmente manipular ele. Para a gente colocar um outro dado aqui, a gente tem que ter um input. Quando a gente clicar nessa função, eu quero que apareça um input ali embaixo para a gente fazer a adição dos valores ali. Então eu vou colocar aqui em cima, eu acho que em cima fica melhor, uma div, e aqui dentro eu vou dizer que ela vai ser editar, porque aqui dentro eu vou colocar um input de texto com o ID texto para editar. E também vai ter um botão. Esse botão vai estar escrito salvar. Eu vou até copiar ele daqui de cima, que ele vai ficar igualzinho.
Então vai ter salvar, mas vai ser salvar dados, vai ser editar dados. E aqui em vez de salvar vai ser editar. Agora eu vou copiar esse HTML que eu criei aqui e eu vou fazer com que o JavaScript coloque ele aqui dentro, porque eu não quero que ele simplesmente apareça aqui sempre. Então toda vez que eu clicar nessa função editar, eu vou ter um HTML, que vai ser esse carinha aqui. Eu vou botar um template string aqui para mim poder quebrar a linha e ficar mais fácil de visualizar. E eu vou colocar ele dentro da nossa div, que tem o ID editar. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez lá em cima. Let div editar recebe document.getElementorsById, passando o ID que a gente acabou de copiar lá em cima. E a gente já tem o nosso div. Isso significa que a gente pode pegar aqui div editar e dar um inner HTML, recebe o nosso HTML aqui. Agora, quando eu clicar em editar um campo, ele vai mostrar os nossos campos aqui para a gente escrever e editar. Aqui ainda não funciona nada porque essa função ainda não existe. O que a gente vai fazer? A gente vai criar essa função editar dados. Está escrito editar errado, então editar. Vou copiar aqui e eu vou criar uma nova função para ela aqui. Então, editar dados vai ser a função que a gente vai utilizar agora. Então, quando eu clicar nesse botãozinho, ele vai chamar essa função aqui. Eu quero pegar o valor que estiver neste input aqui que a gente vai colocar ali. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, let texto para editar recebe document.getElementorsById, o ID do input que a gente pegou e o ponto value. Lembra que a gente só consegue pegar o valor do input passando no ponto value, então aqui a gente vai pegar o valor do input. Agora eu já tenho o valor aqui. Eu já consegui encontrar o index que a gente tem que mexer, que ele está aqui, que é o nosso resultado. Então, aqui eu vou simplesmente copiar ele e colar ele aqui. Como a gente está recebendo o ID aqui, vou passar para a nossa função editar dados aqui. E ela vai jogar esse ID aqui. E aqui dentro, a gente vai pegar o ID, ele vai ser utilizado aqui na nossa função resultado para ver aquele log que a gente viu lá com o objeto correto que a gente precisa editar. Agora a gente pode pegar resultado, ponto texto e trocar o valor dele, né? A gente tem o valor aqui, ó, texto para editar, então a gente troca o valor aqui. Para a gente trocar o valor, eu tenho que chamar de novo a minha função que monta, que é a minha função mostrar. Então, vou chamar aqui a minha função mostrar no fim de tudo. Fazendo isso, a gente editou o resultado e aqui a gente chamou a função de novo para mostrar os dados que estão dentro da nossa lista de tarefas, que é o nosso array com todas as nossas tarefas. Fazendo isso, eu vou criar 3 aqui e vou editar. Então, vindo aqui, ó, e editando, clicando no botão editar, ele já editou. Então, já temos a edição feita. Mas, quando eu salvo a minha edição, ainda esse botão aqui e esse input eles não podem ficar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa div editar aqui, eu vou copiar ela inteira, vou jogar na minha outra função. Então, document.getElementorById, que recebeu o nosso HTML aqui, vai receber agora uma string vazia para ele sumir. Em vez de HTML, eu vou colocar uma string vazia aqui que ele vai sumir lá. Voltando aqui, ó, vou criar 3, vou editar esse do meio aqui. Editar, ele sumiu aqui, exatamente o que a gente queria e ficou editadinho aqui. Para a gente terminar o nosso CRUD, a gente tem que fazer a última função, que é o D de deletar. O D de deletar é um dos mais fáceis que tem. Eu vou fazer o que aqui? Função deletar. Para mim conseguir chamar a função deletar, eu tenho que criar um botãozinho que nem a gente criou aqui no nosso editar. Então eu vou colar aqui, eu estou dentro da função mostrar, né, que vai criar a visualização, e eu vou trocar aqui, ó, eu adicionei esse botão novo e aqui em vez de ser editar, vai ser o nome da nossa função deletar. Ela vai fazer a mesma coisa aqui, passar element.id, e eu vou trocar o texto dela por deletar. Ela já vai chamar a função aqui. Esse ID que eu estou passando por parâmetro dentro da função deletar, eu vou receber ele aqui. Então, quando a gente criar aqui, ó, ele já vai criar com o botãozinho de deletar. E para a gente deletar aqui é bem simples. Eu vou criar aqui uma nova variável, que vai ser nova lista. E essa nova lista,
a gente vai criar uma nova lista a partir da nossa variável lista de tarefas, que tem o nosso array, sem o nosso ID que a gente tem aqui. Então, lista de tarefa, eu vou utilizar o método filter. Nesse filter, eu vou dizer que eu quero tudo menos o ID que a gente tem aqui. Então, eu vou colocar aqui um objeto, que é o nosso parâmetro da nossa função. Vou criar a nossa função aqui e vou dizer que eu quero todos os indexes ali que eu tenho dentro de lista tarefas. Então, objeto é um index. Então, eu quero todos os IDs ou todos os objects.id que sejam diferentes do nosso ID. Para fazer isso, eu vou utilizar o símbolo de diferente e eu vou passar que eu quero que eles sejam diferentes ao nosso parâmetro, que é esse aqui. Então, tudo que for diferente do que a gente recebeu aqui de ID, dentro de object.id, vai voltar para lá. Object.id, como a gente já viu aqui, vai ter o index que a gente colocou ali, que a gente encontrou, por exemplo, dentro da nossa função de editar. Agora, nova lista, eu tenho que atualizar a minha lista, né? Que chama lista de tarefas. Então, lista de tarefas vai receber nova lista. Nova lista está sem o item que a gente acabou de filtrar, então ela vai atualizar. Lá no final de editar, a gente chamou a nossa função mostrar. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Se a gente voltar lá no nosso site e criar 3 registros, eu vou criar uns aqui com nome diferente e uns numerozinhos, e a gente clicar no botãozinho de deletar, ele já some. Ó, se eu clicar nesse teste SD aqui e deletar, ele já deleta certinho qual que eu quero. A gente conseguiu criar aqui todas as funções do CRUD: criar, ler, editar e deletar. Parabéns por ter chegado até aqui. Essa aqui é uma base muito importante, muito sólida, que vai ser um diferencial também para você continuar crescendo como profissional. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que aprender a programar não é só isso. É um caminho que vai do básico até o avançado. E para você estar pronto para o mercado, você precisa dominar mais do que só HTML, CSS, JavaScript, ou conseguir fazer um projetinho simples desse. Por isso que eu te convido a conhecer o meu método completo, porque nele você vai aprender a criar um projeto CRUD completo, com banco de dados, do mesmo jeito que as empresas desenvolvem os seus sistemas profissionais. Você vai entender desde a lógica, estrutura, organização do código, comunicação com o banco de dados e como criar completamente um projeto funcional, robusto e pronto para o mercado de trabalho. O link do meu treinamento completo vai estar passando no card aqui ou no link da descrição. CRUD é a base para quase todas as aplicações, porque qualquer sistema precisa armazenar, editar, deletar, salvar dados e mostrar esses dados para os usuários. Saber criar um CRUD do jeito correto, ele é muito importante para você que quer entender como que os dados são manipulados na prática dentro de um sistema da informação. A maioria dos sites e sistemas, elas são CRUDs. YouTube é CRUD, Mercado Livre, rede social, é tudo CRUD. Se você quer dominar ainda mais CRUD, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, onde eu te explico mais sobre o que é CRUD e onde que a gente encontra exemplos de CRUDs na vida real.